eu diria que numa escola, que deve ser uma escola pública, de qualidade, democrática, inclusiva, a reprovação não tem espaço. Não deveria existir, mas existe. As pessoas vêm e me perguntam por que eu defendo a escola pública. Eu acho que esse tema Oi, pessoal, tudo bem? Ai, eu preciso que vocês digam para mim se eu estou com o celular na minha frente. Está na minha frente? Alguém pode me dizer aí? Alguém que já entrou no Face? Eu estou cobrindo o meu rosto com o celular? Porque eu estou aqui entrando agora no Instagram. Oi, pessoal. E estou fazendo ao vivo nas duas plataformas de novo. Então, eu preciso que vocês me digam, porque a outra vez, depois que eu fui assistir ao vídeo do Face, eu percebi que tinha um celular um pouquinho para cima, assim. Então, se alguém estiver enxergando o pessoal do Face, o celular na minha cara, vocês me digam, tá? Que não deveria estar. Então, mais uma vez, uma live de terça-feira. Estou muito feliz de ter vocês aqui comigo, nesse dia de novo, para conversar mais uma vez sobre avaliação. Ah, que legal, alguém já me disse não, então tá tudo ok. Conversar com vocês mais uma vez sobre avaliação durante a pandemia. Na semana passada, nós começamos essa conversa e foi muito interessante, foi muito legal, porque clareou muitas coisas para muitas pessoas, né? Então, a gente respondeu semana passada, eu vou retomar um pouquinho do que a gente conversou semana passada, para clarear para quem está entrando agora na conversa, né? Então, semana passada, nós conversamos, nosso título era Avaliação Escolar na Pandemia, é possível, é necessária, é justa? Boa noite, pessoal, para quem está entrando agora. Então, essas perguntas que a gente respondeu na semana passada, tentou responder, suscitaram outras perguntas. E aí a gente ficou tentando entender o que está acontecendo agora e tentando entender por que é que a gente não fala nesse tema. Por que a gente não fala muito sobre avaliação na escola? A gente fala, mas não transforma, né? A gente fala, mas mantém fazendo coisas que a gente fazia sempre, desde sempre. Isso é muito difícil de transformar, né? Porque o tema da avaliação, como a gente viu na semana passada, ele é meio tabu entre a gente. A gente pode falar em avaliação, mas não pode realmente mudar a avaliação, porque quando a gente muda, ou quando a gente tenta mudar, a gente esbarra nos pensamentos das pessoas sobre o tema, e que às vezes são muito diferentes ou são equivocados. Então, quando nós respondemos essas 3 perguntas na semana passada, a avaliação na pandemia é possível, é necessária e é justa? Para o é possível, a gente entendeu que não é possível. Do jeito que nós avaliaríamos, como nós avaliaríamos se estivéssemos na escola, não é possível. Se não é possível, por que não é possível? Né? Porque a gente não está em contato com os alunos, a gente não consegue entender o que ele realmente aprendeu e o que ele não aprendeu. Né? Durante o ano letivo normal, às vezes a gente não consegue. Imagina agora, como disse a mãe de uma aluna lá da escola para nós, nessa aula por telefone, é que a gente não vai entender mesmo. Mas aí vem a segunda pergunta. A avaliação é necessária? E aí eu penso, né, que nós conversamos, é necessário avaliar? Lógico. Mas quando nós avaliamos, quem nós vamos avaliar? É necessário agora avaliar quem? A aprendizagem dos alunos? A nossa postura frente a essas mudanças? Que tipo de avaliação a gente tem que fazer? E aí,
A outra pergunta era se é justa, né? Eu acredito que se tentar avaliar como a gente avaliava na escola, não é justo. Nesse momento não é justo, porque vocês vejam a diversidade enorme de situações que nós temos que lidar agora e que as crianças, os jovens, as famílias têm que lidar, e a gente não consegue colocar tudo isso na balança para fazer uma avaliação, né? A gente sabe o que o outro está passando? Não, não sabe. A gente tem uma ideia do que o outro está passando, mas será mesmo que a gente entende, que a gente sabe? Então, avaliar nesse momento não é justo. Hoje eu estava conversando de manhã com o pessoal do Rio de Janeiro, desculpa, do Rio de Janeiro, de uma escola no Rio de Janeiro, que o diretor me pediu para conversar um pouco com os professores lá, e contando da história e tudo mais. Aí eu perguntei do calendário. Então, o que eles me disseram lá no Rio de Janeiro, na rede pública municipal? Não tem um calendário ainda letivo contando. Então, eles vão fazer alguma coisa no ano que vem. E aí eu me pergunto, nesse momento que nós estamos sem direção, nós somos todos, deveríamos ser todos uma rede, né, de ensino interligada de uma certa maneira, mas não, né? As pessoas aqui na nossa cidade nós fazemos de um jeito, as pessoas na cidade logo ali fazem de outro, as pessoas mais longe fazem de outro ainda jeito, e, né? Dessa maneira, quem é que está coordenando isso tudo, né? A gente está sem rumo nesse mundo na pandemia. E aí, por isso, mais importante ainda é nós nos voltarmos para a nossa unidade escolar. Nós compreendermos e avaliarmos o que nós podemos fazer na nossa unidade escolar. Porque neste momento, nós não podemos mudar as ordens que nos são dadas pelas instâncias superiores, né? Mas nós podemos fazer a diferença na nossa unidade escolar, né? A Vanusa está dizendo ali que penso que hoje seja importante avaliar a dificuldade de acesso, principalmente. É verdade, né? Qual é o acesso que os nossos alunos têm para conversar conosco? Pouquíssimo, né, gente? Muito pouco acesso. Então, pensar que é possível fazer uma avaliação final e dizer que este sabe mais que aquele, organizar e comparar, é impossível, é injusta, né? Não tem como fazer. Mas em alguns lugares a gente sabe que estão pedindo que os professores façam isso, né? Estão ignorando essa sensação, estão pedindo que façam, né? Nessa reunião que eu estava de manhã, o diretor comentou assim: olha, nós entendemos, acreditamos que todos os alunos vão ser promovidos para o ano seguinte, e a gente no ano seguinte vai trabalhar o calendário do jeito melhor possível para acomodar todas essas questões, as questões que vão surgir com essas crianças e com esses jovens. Veja que eles têm uma posição de alguém, né? Alguém vai, eu ainda disse, puxa vida, um gestor, uma pessoa com mais poder vai tirar essa responsabilidade individual dos professores. Porque neste momento, pedir que os professores tenham que dizer quem aprova e quem reprova não é justo. Não é justo com a categoria, com os professores, com o trabalho que a gente faz. Eu acho que isso tem que ser dito também. Por que não é justo? Porque é impossível de fazer. Então, se é impossível de fazer, não pode ser nem pedido para ser feito. Isso não significa, eu vou retomar, né, o que eu falei na semana passada, que eu falei muitas vezes, não significa que os alunos não estão aprendendo nada, não significa que o que a gente está enviando não está chegando, não significa nada disso. Significa só que é impossível para a gente, do lugar onde a gente está, da forma como a gente está, dizer realmente o que um aluno aprendeu e o que o aluno não aprendeu. É impossível, né? Olha, querida Virgínia, Acari, Rio Grande do Norte, olha, nós estamos aumentando o Brasil. Outro dia teve gente da Argentina aqui, né? Seja bem-vinda. E pensando sobre isso na semana passada, então, sobre todas essas coisas de avaliação durante a pandemia, as pessoas que estavam aqui comentaram comigo, fizeram algumas perguntas, e eu quero que vocês façam perguntas também agora.
E aí eu pensei em fazer mais uma live para falar mais sobre isso, né? Então, quer dizer, se essa avaliação que a gente fazia não é possível fazer agora, né? Existe alguma avaliação possível? Existem muitas avaliações possíveis e que precisam ser feitas, né? Como a Vanusa disse, é preciso avaliar a dificuldade que os alunos têm de acesso. É preciso compreender, tentar compreender como eles estão se relacionando com esse espaço virtual, como os professores estão se relacionando com esse espaço virtual. É possível e é necessário, né? É necessário entender e avaliar se as propostas que nós estamos desenhando para os alunos fazerem em casa, com a mediação da família, que a gente não pode tirar isso agora, né? A gente tem a mediação da família sempre nas nossas atividades. Seja para os mais velhos, logicamente, tem alguns alunos mais velhos que têm total liberdade nos seus dispositivos e não precisam dessa mediação. Mas mesmo entre os mais velhos, tem alunos que precisam do celular do pai, né? Eles precisam que a família entre dentro dessa proposta. Então é preciso avaliar isso, né? O que é que essas famílias também estão esperando de nós? Não posso dizer para vocês que eu sei como fazer essa avaliação. E não posso dizer também que a gente vai ter um resultado fixo disso, a gente vai ter certezas, né? É um momento de muitas incertezas, mas é um momento de avaliar. Né? Então, avaliar essas propostas, avaliar essas respostas e discutir, pensar sobre isso. Né? Avaliar a escola, como que essa unidade escolar que eu estou dentro está lidando com isso. Né? Como essa unidade está lidando? Como a gente está olhando para essas famílias? Com empatia? Né? Ou a gente está tentando cumprir um cronograma, entregando um monte de atividades e reclamando que eles não estão dando conta dessas atividades. É isso que a gente está fazendo? Então, avaliar é sempre olhar para dentro, é olhar para si, é olhar para a sua unidade escolar. E tem que ser feita no coletivo. Eu bato nessa tecla e vou bater até o final da minha vida, eu acredito, porque depois que eu compreendi isso, eu acho que eu compreendi muito da motivação para escolas, às vezes, não terem sucesso em determinadas ações que se propõem. Né? Por quê? Porque não estão coletivamente engajadas. Né? A gente não tem esse engajamento verdadeiramente coletivo. Porque esse engajamento coletivo que eu falo, entre os professores principalmente, não é só eu propor alguma ideia e todo mundo fazer o que eu estou mandando fazer, como coordenadora, né? A coordenadora diz, façam isso, e todo mundo faz. Não, esse coletivo tem a ver com, eu sei que se eu precisar, se eu não compreender alguma coisa, eu posso avisar, eu posso chamar o meu colega para me ajudar. Que quando eu encontro uma dificuldade na minha turma, eu não tenho que resolver ela sozinha. Eu posso falar com a coordenadora e, quando eu encontro essa dificuldade, quando eu enxergo esse problema realmente, não é um momento de eu ficar triste. Puxa vida, minha turma tem problema. Não. É um momento de eu ficar feliz porque eu determinei o problema. Agora eu preciso só achar a solução. A parte mais difícil eu fiz. Mas eu tenho que saber que os meus colegas, tanto aqueles que atenderam esses meus alunos antes de mim, como aqueles que vão atender os meus alunos depois de mim, todos nós estamos trabalhando em conjunto pelas crianças, pelos jovens, pelos estudantes, não por nós. Né? Que o nosso coletivo seja construído para fazer crescer esse aluno, encaminhar esse aluno até o final. E aí, muitas vezes, a gente não compreende bem essa ideia de coletividade, né? A gente não aceita que precisa depender um do outro. Que essa ideia de coletivo também é uma ideia de interdependência. Eu tenho que depender um pouco dos outros e aceitar essa dependência para que os outros dependam de mim também. E que a gente faça essa troca. Né? Não existe troca num lugar em que todo mundo é autossuficiente, se entende como autossuficiente. Né? Então, quando a gente diz que essa parceria, e a Virginia Dantas está falando ali
no Face. A parceria da família agora é essencial nesse momento. É um momento que a gente tem que pensar que parceria é essa que a gente está fazendo com a família e avaliar isso. Antes da pandemia era como? Como a gente fazia antes? Porque assim, também não é possível criar e inventar nada em cima do nada, né, gente? A gente precisa ter um parâmetro. Quer dizer, até antes a gente fazia como? Isso agora não vai servir mais. Então a gente precisa fazer diferente, não pode fazer igual. Por quê? Porque a situação não é a mesma, né? Então nós não podemos fazer igual. Mas se nós não nos damos conta como nós fazíamos antes, a gente não consegue transformar. A transformação, a própria palavra transformar, vem da ideia que nós temos que sair de algum lugar para chegar em outro. Mas se nós não sabemos de onde nós estamos saindo, nós não chegamos em lugar nenhum. Né? Então, a avaliação é realmente necessária, muito necessária. E aí, eu trouxe para conversar hoje com vocês um livro, e aí eu vou colocar esse livro aqui nos comentários agora mesmo. Só posso colocar nos comentários do Face, né? Porque eu não sei se eu consigo agora apertar aí no Instagram também, mas eu vou mostrar a capa do livro. Né? Então, é um livro muito interessante. Este aqui, vamos ver se vocês podem ver aqui. Ó, aqui, o livro é Pedagogia da Avaliação e Paulo Freire, Incluir para Transformar. Aqui, vamos mostrar. Aqui. Pedagogia da Avaliação, Paulo Freire, Incluir para Transformar. Esse livro está de graça no link que a gente coloca, mas se vocês escreverem isso, Pedagogia da Avaliação, Paulo Freire, vocês vão encontrar esse link no Google muito facilmente. Nós estudamos esse livro, o pessoal da Dolfina já conhece, dos anos finais da Dolfina já conhece. Nós estudamos um pouco desse livro nos nossos encontros agora, nesse momento de isolamento, para falar sobre avaliação. E aí, quando a gente fala em avaliação, a gente pensa, puxa, vamos retomar lá, eu tenho que voltar um pouquinho para o tempo da faculdade, né, que faz tempo. Então, vamos voltar um pouco para esse tempo da faculdade e pensar assim, como era que a gente falava de avaliação antes? Né? Então, a avaliação é o quê? Como? A avaliação pode ser como? Né? Ela pode ser diagnóstica, se a gente quer saber como os alunos estão. Ela pode ser classificatória ou somativa, que a gente quer classificar eles dentro de um número, né, dentro de um espaço. Ela pode ser formativa. E aqui nesse livro a gente vê, ela pode ser participativa. Né? Aqui tem uma frase que eu copiei, que diz assim, avaliação participativa. Quem participa ativamente da avaliação, portanto, fica mais propenso a sentir-se dono, não só dos resultados, mas também do próprio processo de pesquisa. A avaliação participativa é de baixo para cima. Eu achei muito interessante isso e eu fico pensando, né? Tá chegando mais gente, né? Arlete, São Bento, Maranhão. Olha só, seja bem-vinda, Arlete. Nós estamos falando agora sobre avaliação participativa. E aí vamos pensar, vou fazer um exercício com vocês, né? Porque esse exercício é meu e é com vocês. Pensem, como é que a avaliação, ela era a avaliação que vocês aplicavam na escola com os seus alunos, ela era participativa? Quando que eles participavam? Quando que eles participavam da avaliação? Eles se autoavaliavam? Eles avaliavam os outros? E aí a gente fica pensando, por que é tão difícil a gente abrir mão um pouquinho do poder que o professor tem de avaliar? Né? Porque a avaliação é, de uma certa forma, um poder, né, gente? É um poder que a gente tem sobre o outro. Porque aquilo que nós dizemos do outro é que vai fazer com que ele aprove ou reprove. Claro, a gente tem essa ilusão de achar, de novo, né? E eu acho que é uma ilusão, e a gente diz assim, não sou eu que reprovo, quem se reprova é o aluno. Ele não fez nada, então ele reprovou. Né? Mas aí eu estou tirando o meu lugar de professor e essa característica que é nossa de dar um resultado para essa avaliação. Né? Porque se a gente avalia e ele não vai bem,
e o aluno não atinge aquilo que nós gostaríamos que atingisse, de que serviu essa avaliação? Só para classificar. Então, a gente deu um resultado e serviu isso para o aluno para quê? Esse resultado. Serviu para ele saber que ele não... Serviu como uma ameaça, né? Às vezes a gente usa a avaliação como uma ameaça. Então, todos esses tipos de avaliação que eu estou falando para vocês, e que a gente falou antes, eles não se sustentam agora mais. Né? A gente perdeu o chão. Não adianta a gente ficar ameaçando os alunos, você não fizer, você vai reprovar e tudo mais. E aí? Né? Eles estão lá longe, pode que todos eles sejam promovidos para o próximo ano, e a gente perdeu essa barganha. Nós não temos mais. Nós temos o que no lugar disso? Vocês sabem? Né? A Luciana Almeida diz assim, esse poder também faz parte do currículo oculto da escola. É verdade. Né? Nós temos isso. Nós temos coisas que são ditas e as coisas que existem sem terem sido ditas na escola. Então, essa avaliação participativa, vocês executam com seus alunos? E eu fiquei pensando, né? Eu fiquei pensando sobre isso. Como eu fazia quando eu estava na sala de aula? Os alunos participavam, e eu posso dizer para vocês que, em parte, eles participavam. Né? Eles diziam, mas eles não tinham poder no final dessa avaliação. Né? Era eu realmente sempre que disse quem ia aprovar e quem não ia aprovar, e quem atingiu, quem não atingiu. Eu que olhava para eles e dizia, você não fez direito, tem que fazer melhor. E aí eu me pergunto, dá para fazer diferente? A Arlete está dizendo, nossa, o que avaliar agora? Eu não queria te assustar, Arlete. Então, esse pensamento do aluno poder participar e ter um lugar nessa avaliação, porque ele não tem um lugar na avaliação na escola, né? Isso é importante a gente refletir. E eu vou dizer de novo para vocês, a nossa conversa aqui não é para eu dar uma resposta, eu não tenho essa resposta, não sei. O que eu estou levantando são questões que eu quero que vocês comentem e que me digam, né? Que comentem assim e que me digam o que vocês estão pensando sobre isso que eu estou dizendo. Quer dizer, o aluno precisa ter um lugar na avaliação? Ele precisa participar desse momento? E aí, deixa eu cuidar do tempo também, né? Não. Semana passada, eu posso dizer que acabou aqui no Instagram e eu não consegui recuperar a gravação. Tive que fazer todo um outro esquema, pegar o que estava no Face e passar para o Instagram. Então, o que tem no Instagram da semana passada é um recuperado, não é o original. Então, eu tenho que ter mais cuidado agora no final, né? Apertar no botãozinho que eu quero que fique no IGTV, senão eu vou perder. Então, quando a gente pensa sobre a avaliação que a gente faz e o quanto os alunos participam dela, a gente tem que pensar também qual é a importância dessa participação do aluno na avaliação. Por quê? Afinal de contas, o que isso que a Joyce está dizendo, né? Por que eles têm que participar? Porque até agora não participaram e tudo sempre foi bem. Por que eles têm que participar? Né? Vejam que até agora, os alunos estavam em casa e eles não conseguiam fazer uma autoavaliação. Eles não conseguiam ver. Muitas vezes, antes da gente começar a recolher o material que os alunos estavam trazendo, eles diziam assim, eu não vou fazer essa tarefa, não vou ler esse livro, não vou pensar sobre isso, porque não vale nada. Né? Isso é típico de uma criança, de um jovem, de uma pessoa que não participa da avaliação. Por quê? Se ninguém vai ver o que eu fiz, então não vai valer nada. Não é o fato de fazer que vale, mas é o fato da avaliação que alguém dá para mim. Isso é que vale. E aí, eu não sei se a gente consegue construir uma sociedade de pessoas aprendizes, de pessoas capazes, de pessoas que vão buscar o seu futuro, se a gente não pensar sobre isso. Sobre esse valor que as pessoas não conseguem dar para o seu próprio trabalho. Como a gente vai fazer que elas possam dar valor para o seu trabalho? E eu não sei, agora, nesse momento, não, né? Eu não sei se a gente consegue.
Mas esse pensamento não pode escapar da gente, porque a gente vai voltar para a escola. E eu tenho medo que a gente esqueça de todas essas dúvidas que a gente teve e a gente se sente de novo na mesma cadeira e, ufa, finalmente voltei para cá, agora estou tranquila, agora podemos seguir o barco, agora vai voltar tudo a ser como era antes. E eu tenho um pouco de medo disso, né? Que a gente pare de refletir, pare de pensar nesses problemas. Pois é. Mas aí, falando da avaliação participativa, e aí continuando nesse livro que eu mostrei para vocês, a gente vai mais adiante, né? O livro mais pro final ele fala de uma outra avaliação, uma avaliação emancipatória e transformadora. E aí eu já levanto um monte de questões, já fico pensando, puxa vida, como fazer isso? Não só participativa, né? Porque daí agora, quando eu digo avaliação emancipatória e empoderadora, eu olho para aquela avaliação participativa e acho assim, puxa, não é nada, né? Porque não é só participar. Isso é uma coisa que a gente aprendeu na, na Adolfina, né? Com esses movimentos todos que a gente tem feito na educação lá, a gente aprendeu um monte de coisa. Uma das coisas que a gente aprendeu é que participar não basta. É preciso compreender, né? Não basta você abrir um espaço e dizer todo mundo vota. E aí as pessoas votam, elas participaram, mas significou o quê? Pode não ter significado nada, pode não ter significado coisa nenhuma. E a gente acha que significou, e a gente dá um monte de valor para isso. Né? Ó, a Arlete está falando um pouco mais aqui. No meu município, vamos iniciar aulas remotas. Já pensamos em vários protocolos pedagógicos e agora assistindo você, Joyce, vejo que temos muito que organizar. Esse novo me assusta. Ah, não é para ficar assustada, Arlete. Porque assustado ou não, a gente está no novo. Né? Não adianta ficar assustada. A gente tem que enfrentar, tem que olhar para isso, né? E enfrentar. A Tânia está dizendo, hoje mesmo participei de uma enquete em que a maioria respondeu que recebe só uma nota como devolutiva da avaliação. Tirou 4 e depois 10 e ficou com média 7. Mas a evolução de uma nota para outra não foi considerada. Pois é, quando a gente trabalha com isso, só com números, e aí a gente, como é que a gente, numa avaliação, acertou metade, na outra avaliação acertou um pouquinho mais da metade, e aí as pessoas embaralham o nosso conhecimento, fazem uma média do nosso conhecimento e dizem você aprendeu tanto. Como isso não é estranho, se você pensar assim? Né? Como é que eu posso fazer uma média de um conhecimento com outro conhecimento e dizer que você atingiu meio conhecimento, ou conhecimento e meio? Né? As coisas elas são muito mais simples, na verdade. Ou você sabe ou você não sabe. Né? E uma coisa que você sabe não faz a outra coisa ficar sabida. Aquela outra coisa que você não sabe, você continua não sabendo. E quando a gente entra nesse sistema de notas e de avaliação, fica tudo muito misturado, né? Fica tudo muito assim. Parece que nada realmente tem valor. Né? O conhecimento não tem valor. O que tem valor é o resultado da avaliação que tu teve e que mediu um pouquinho do teu conhecimento, não a totalidade. Porque ninguém consegue medir essa totalidade do conhecimento. Então, naquela fração que foi medida, você foi 7. Mas o resto, tudo que não entrou, poderia levar você para um 10? Ou baixar você para um 5? Por isso que quando eu li isso aqui, avaliação emancipatória e empoderadora, eu fiquei encantada. Como é que a gente pode fazer essa avaliação? Se tornar emancipatória, se tornar empoderadora. Como? A gente vai precisar repensar o que a gente faz de avaliação e repensar o lugar do avaliado nessa questão toda. Qual é o lugar do aluno, do grupo de alunos, quando a gente faz uma avaliação? Ele tem algum lugar? Ou o lugar dele é só o lugar de responder alguma coisa?
Eu aconselho que vocês leiam esse livro, né? Que vocês pensem um pouco sobre isso, sobre Paulo Freire, sobre essa teoria toda, porque é importante. A mudança que nós precisamos fazer na escola, ela passa por esse olhar sobre a avaliação. E é preciso realmente a gente construir uma avaliação emancipatória e empoderadora. Nossa, o nosso ex-aluno Patrick fez um textão. Vamos ver o que ele escreveu aqui no Face? Acredito que o aluno tem que ter o seu lugar de participação na avaliação, porque é uma releitura que fizemos de nós mesmos, aonde a gente para e vê se estamos realmente fazendo o nosso papel de estudante ou não. Se estamos dentro da escola só para ocupar um lugar, ou se estamos lá fazendo a diferença. Nossa Senhora! Porque é uma releitura que nós fizemos de nós mesmos. Eu acho que eu vou chamar você, Patrick, para fazer essas lives. Né? Eu fico encantada com a escrita das pessoas. E assim, também porque eu sou ex-professora, né? Eu sou professora de língua portuguesa. E há um tempo atrás eu pensei com os meus alunos, ex-alunos, alunos lá de 97, 98, que a gente fazia uma atividade que se chamava assim, o que eu penso sobre. E os alunos tinham que escrever um tema que eu dava toda semana, tinha que ter uma escrita, o que eu penso sobre. E eles escreviam o que eu penso sobre o amor, sobre o medo, sobre a dor, sobre saudade, sobre ser adolescente, sobre tudo eu podia perguntar, né? Cada semana era um tema. E aí eu dizia para eles assim, a gente escreve muito às vezes sobre alguma coisa, mas lá no meio do que a gente escreve sempre tem uma pérola, sempre tem uma coisa extraordinária, porque não, né, uma pessoa normal, uma pessoa comum não escreve o extraordinário o tempo todo, mas escreve sim pedaços do extraordinário. Né? Então, a gente tinha uma tarefa que era ler os textos dos colegas e sublinhar aquelas frases que a gente achou extraordinárias. E isso, lendo o texto do Patrick, eu me lembrei disso, que a gente fazia isso na escola, nas aulas, né, de língua portuguesa. E essa frase, porque é uma releitura que fazemos de nós mesmos, é extraordinária. É isso que é avaliação. Né? É quando a gente lê a nós mesmos. E aí a pergunta que não quer calar é quando é que os alunos conseguem fazer isso? Quando que eles conseguem ler? No processo de avaliação que a gente tem na escola, quando que eles conseguem ler a eles mesmos? Quando que eles conseguem refletir sobre aquilo? Além de acertei, errei, acertei, errei, acertei, errei. Quando eles são convidados a fazer parte da avaliação? E aí eu vou ler um outro trechinho desse livro aqui, que diz assim: ela difere, então, a avaliação empoderadora é uma abordagem voltada para o envolvimento das partes interessadas na avaliação. E aí eu vou dizer, quem é interessado na avaliação? É o que avalia e o que é avaliado. E quando que a gente olha para o aluno e pensa que o aluno é uma parte interessada na avaliação? Não, ele é só a gente olha para o aluno e acha que ele só é interessado em saber o resultado da avaliação, não no ato da avaliação, né? Ela difere de outros enfoques similares da seguinte forma: enquanto avaliadores colaborativos são responsáveis pela avaliação e avaliadores participativos partilham a responsabilidade pela avaliação, avaliadores para o empoderamento veem os membros da equipe do programa avaliado, os participantes do programa e os membros da comunidade como se estivessem no controle da avaliação. Aí que está o ponto. A avaliação só é emancipatória se aqueles que são avaliados, os participantes, né, aqui fala de um programa maior, mas os participantes da nossa sala de aula estão no controle da avaliação. Como fazer isso no dia a dia da sala de aula? Não sei se eu tenho resposta ainda, né? Não tenho uma sala de aula para experimentar. Mas eu acho que a gente tem que pensar nisso. Quando é? E aí, no momento que os alunos eles estão no controle da avaliação junto com a gente,
eles... Daí, o que a gente vai pensar sobre isso? Porque quando a gente diz assim, eles vão fazer autoavaliação, eles não vão se avaliar direito, né? Eles vão mentir, eles vão enganar o sistema, a avaliação, e não vai nada funcionar. Porque, na verdade, a gente é que tem que dizer para os outros o que eles sabem e o que eles não sabem. Eles mesmos não conseguem dizer deles. Então, que tipo de pessoas, que tipo de seres humanos a escola está construindo, está formando? Se eles não conseguem, se a gente não permite que eles tenham controle sobre nada. E a gente se agarra no controle de uma maneira horrível, né? Apertada, assim, a gente tem que ter o controle. É assustador, eu acho, né? Agora eu fiquei assustada, que nem a Arlete, assustada com isso mesmo que eu estou dizendo, né? Não assustada com a dificuldade, né? Realmente a dificuldade é grande, né? Para a gente implementar um sistema assim. Mas quando a gente volta para a ideia que eu dou no início, de que a gente tem que fortalecer as unidades escolares, fica mais fácil. A gente não tem que implementar isso no mundo inteiro. A gente tem que implementar, a gente pode implementar na nossa unidade escolar, que é onde a gente está. Onde a gente está é o lugar mais importante do mundo. Aonde a gente está é onde estão os problemas, mas junto com os problemas estão as soluções, sempre. A gente pode se inspirar em outras pessoas, a gente pode ouvir as lives da Joyce, a gente pode fuçar no site da Dolfina e tentar descobrir o que tem lá, a gente pode ler livros de autores consagrados, mas a resposta está na unidade escolar onde a gente está. É lá que a gente vai encontrar tanto o problema como a solução. E aí, quando a gente fala em avaliação empoderadora, emancipatória, não é só para os alunos. Essa avaliação, e agora eu vou falar com os coordenadores, né? Estou vendo a Isabel Faria ali. Oi, Isabel, que também, né, é gestora de um grupo, coordenadora de um grupo. Então, assim... gente, perdi a linha do pensamento. Voltei, tá. Então, assim, estou falando para os gestores mesmo, e também estou falando para os professores, que os professores têm que também se levantar desse lugar e ter o seu espaço de fala. E se esse espaço de fala não existe, eles têm que falar e fazer existir, né? Não dá para ficar no silêncio. Então, os professores também precisam aprender e precisam usufruir dessa avaliação empoderadora e emancipatória. Também não sei como fazer isso, né? Espero que lá na Dolfina a gente já tenha experimentado momentos disso, né? Momentos em que a avaliação, em que o nosso projeto, em que as nossas propostas foram para os professores empoderados, né? Os professores ficaram mais empoderados e que foi emancipatória. E eu acho que muitas das propostas que a gente tem para os nossos alunos são emancipatórias e são empoderadoras. Mas aí a gente tem que repensar um pouco. Né, eu acho que quando a gente dá um passo, a gente não resolve totalmente o problema, a gente tem que dar outros passos. E dar outros passos é entender como que a avaliação pode estar no controle desse grupo de alunos, dessa comunidade. Né? Como? Como as pessoas podem estar no controle da sua própria avaliação? Aí criando metas próprias, se avaliando a partir de si, né? Pensando o quanto eu cresci de um momento para o outro. E aí a gente vai ver que essa avaliação ela tem que ser muito mais dialógica do que a gente tem feito. Porque a gente tem feito uma avaliação muito pragmática, assim, muito do exercício, da atividade, da proposta. Né? Quando é que a gente tem tempo de dialogar sobre os resultados que os alunos têm? Por quê? Porque a gente não tem tempo, né? A gente não acha tempo para isso, porque isso, de uma certa forma, não é tão importante. Então, entender os resultados que eu tenho
E entender como eu cheguei a esses resultados é mais importante do que o próprio resultado. Essa compreensão que a gente tem da vida, do aprendizado, é a mais importante que o próprio aprendizado. E aí a gente não percebe, aí a gente está nessa linha de produção, né? A escola não é uma linha de produção. E eu acho que a gente tem que bater pé nesse momento, ou em todos os momentos possíveis, que a escola não é uma linha de produção, né? Porque a gente não produz nada igual ao outro. Cada pessoa que está na escola é única, ela nunca vai ser. Não é possível ter um molde de pessoas. E às vezes a gente acha que pode. E aí a gente avalia todo mundo igual, com a mesma prova, com a mesma proposta. E aí, às vezes, a gente flexibiliza a nossa avaliação. Né? Eu acho que professores que conseguem olhar um pouco além flexibilizam a avaliação. Mas não sei se isso é a melhor coisa. É um passo adiante, mas ela é a melhor coisa? Não sei. Né? Porque o aluno ainda não está dentro da avaliação. Eu flexibilizo a avaliação a partir de mim, do meu poder. E talvez por um pouco de pena, né? E é meio ruim quando a gente faz alguma coisa porque a gente tem pena dos alunos. Coitadinhos, né? Não tem condições, não conseguem, então não vamos avaliar eles tão forte como aqueles outros que têm mais. Não é, a gente tem que se livrar disso, né? A gente tem que olhar para cada aluno como uma potência. E ele tem que se olhar como uma potência. Por isso que a avaliação tem que ser empoderadora. E a gente tem visto na vida, na escola, muitos momentos em que a avaliação ela é para acabar com a pessoa, né? Ela destrói com o ser humano, ela acaba, né? Ela tira toda a autoestima que a pessoa poderia ter. A gente faz por mal? Não, a gente não faz por mal. Professores não fazem isso por mal. Fazem sem querer, às vezes, sem ver, sem perceber. Mas é cruel. E aí, por quê? Porque a gente não reflete sobre isso. Não reflete sobre a avaliação real, né? Pode ser por prova? Pode ser por prova. Mas como essa prova é construída no imaginário dos alunos? Por que eles ficam com dor de barriga antes da prova? Por que eles dão branco antes da prova? Então, o imaginário do aluno também é importante levar em conta. Então, são muitas coisas que são importantes de se levar em conta quando a gente fala em avaliação. Né? E aí a Isabel vai completar, né, para me dar outra frase maravilhosa junto com o Patrick. A avaliação deve ser com e para os alunos? É uma pergunta, eu continuo para vocês. Ela deve ser com e para os alunos? Não sei se ela precisa ser para os alunos, se ela for com os alunos, né? A gente pode tirar esse para. Se ela for com os alunos, naturalmente ela é dos alunos, né? Mas aí, quando a gente fala de uma avaliação com os alunos, a gente fala de uma avaliação participativa, é importante. Mas o passo para a avaliação empoderadora não é que ela seja com os alunos, mas que ela seja dos alunos. Isso é revolucionário, eu diria. Não sei se eu mesma consegui compreender tudo isso dentro da proposta, dentro de uma proposta, né? Então, mas eu acho que é para isso mesmo essas lives, né? É para dizer que eu também não sei tudo, vocês não sabem tudo, e a gente está aí trocando ideia, conversando sobre temas relevantes na educação. Temas que não podem ser mais silenciados. E na educação pública. Aí a Dani vai me falar aqui no Instagram. A avaliação demonstra mais do aluno ou do professor? Né? Depende da avaliação, demonstra muito mais do professor do que do aluno. Mas de quem ela tem que demonstrar? Né? Ela tem que representar quem? Ao professor ou ao aluno? Os dois? Porque esse processo de aprender também tem que ser ressignificado, né? Que aprender não é eu
que estou aqui no alto entregando para vocês alguma coisa, né? Não é isso que está acontecendo aqui. Eu estou falando de coisas para vocês e vocês estão refletindo e estão construindo alguma coisa e estão me devolvendo. É isso que a gente está fazendo aqui. E eu fico imensamente feliz que tem quase 30 pessoas aqui me ouvindo, que estão dedicando esse tempo para ouvir essas divagações, esse pensamento todo meu. Agradeço vocês de coração, né? E fico muito feliz que vocês estejam aqui. A gente está se encaminhando para o final da live, já são 45 minutos, né? Não quero terminar no susto que nem eu fiz semana passada. E eu queria que vocês me dissessem o que mais a gente pode falar, né? Na semana que vem, em outros momentos, sobre o que vocês querem falar em educação, sobre o que vocês querem dizer, né? Sobre o que vocês querem que eu divague aqui. E enquanto vocês vão pensando isso, eu vou falando para vocês que é muito importante hoje, nesse momento que nós estamos vivendo, que a gente resgate esse valor da escola pública. Não porque é a escola pública onde nós estamos, porque a escola pública é o lugar de excelência da formação do povo, da cultura, da comunidade. A escola pública, não existe um povo sem escola pública, gente. As nossas crianças, elas não podem ser pedaços que são jogados aqui e ali quando o governo decide dar um voucher para elas terem uma caridade numa escola particular. Não, a escola pública, ela é a escola da comunidade. E ela precisa ser fortalecida e precisa ser de qualidade. Da qualidade necessária para aquela comunidade, né? A gente não vai fortalecer a escola pública tentando imitar a escola particular. Não vai. A gente só vai fortalecer a escola pública quando a gente entender exatamente o que a gente está fazendo lá. É que a gente está trabalhando com esses jovens, formando essa sociedade, essa comunidade, essa geração de jovens para serem mais donos de si, para serem mais emancipados, mais empoderados, né? Para que consigam transformar esse mundo ao seu redor, a vida deles, a vida do outro e tudo mais. A gente não está formando pessoas para marcar caixinhas, né, certo e errado, e serem quem? Robôs no futuro. Então, eu queria que vocês acompanhassem as discussões que estão sendo feitas do Fundeb e da escola pública, e vissem que essa discussão da escola pública, da privatização da escola, ela é horrível. Né? Ela é muito triste e ela não ajuda em nada a discussão do país e a formação do nosso país. E ninguém me trouxe nenhuma pergunta? Então eu vou postar aqui mais uma coisinha para vocês, colocar nos comentários mais uma coisa, que é um link, né, para as minhas redes sociais. Então aqui vocês vão encontrar o YouTube, o Instagram, o Facebook, o blog e todos os lugares onde vocês podem me encontrar. Se inscrevam, né, nas minhas redes e conversem comigo mais e me deem temas para falar, pessoas que eu posso chamar para conversar aqui. A Isabel me dizendo, podemos falar sobre o socioemocional? Podemos, um ótimo tema para conversar. Mas a gente já tem conversa sobre isso, um pouco sobre isso, né? Nas lives anteriores que a gente fala do recreio, na Dolfina, que a gente fala, mas podemos falar sobre isso, até já sei quem chamar, né? Para conversar um pouquinho sobre isso. Algumas pessoas que estão estudando isso, né? A Juliana, não sei se a Juliana está por aí me ouvindo, quem sabe, a gente junta essa conversa, né? Então, agradeço vocês por estarem aqui hoje, me ouvindo mais uma vez, terem ficado até o final, né? Essas 30 pessoas. Semana que vem tem mais, com outro tema, ou esse tema mesmo, né? Vamos ver se eu consigo encerrar aqui no Insta,
direitinho para não perder o vídeo depois, né? Para não ficar eu pequenininha tendo que fazer toda uma coisa para conseguir colocar de novo no Insta, tá? Beijo para vocês. Muito obrigado por hoje. Adorei conversar com vocês. Tchau. Vamos finalizar aqui.